Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11, verso de número 28. Pronto, Mateus capítulo 11, verso 28, esse é o tema, esse é o texto da nossa reflexão de hoje. Nós estamos há 3 semanas, hoje é a 3ª semana, que eu estou falando de um tema chamado discípulo radical. Na primeira semana, nós falamos sobre o que é esse discípulo radical. E nós falamos sobre não esquecer Jesus. Essa mensagem está no YouTube. Então, a primeira mensagem foi não esqueça Jesus. A segunda mensagem foi na semana passada. Nós falamos sobre como é a formação, o treinamento de um discípulo radical. Nós usamos como pano de fundo o discípulo, um dos mais radicais do Novo Testamento, que é João Batista. Então nós, com base num pouco da história de João Batista, nós aprendemos como que Deus nos forma, nos treina, nos forja, para nos tornarmos um discípulo radical. E eu tenho batido na tecla desde o primeiro dia, Gabriel, que o discípulo radical não tem nada a ver com extremismos. O discípulo radical não tem nada a ver com fanatismo, com cegueira, nada disso. Ser um discípulo radical, ser um discípulo, além de ser um chamado bíblico para todos nós, ser um discípulo é ser um aprendiz, é ser um imitador. Ser um discípulo é alguém que se coloca na condição de aprendiz. Nós nos convertemos e a partir disso nós vamos entrar numa jornada que dura a vida toda. É a jornada do discipulado. A cada dia nós vamos procurando nos tornar mais parecidos com Jesus, Samuel. E nessa jornada, as pessoas com quem eu vou me relacionando, eu quero que elas também se pareçam com Jesus. Por isso que a gente fala muito aqui de discipulado relacional. A maioria das vezes que eu vou discipular um casal, uma pessoa aqui da igreja, não há uma coisa formal demais. Às vezes tem um livro que a gente usa, às vezes tem um vídeo que eu peço para ele assistir, a gente vai para um lugar, vai ali na do Juca, senta, conversa, toma café, e a gente vai trocando ideia. Eu vou compartilhando, vou aprendendo com a pessoa, e a gente vai num discipulado relacional. Lembra que Jesus, antes de enviar os discípulos a pregar, Jesus os chamou para estar com ele, para caminhar com ele, para aprender com ele. Jesus não apenas pegou os 12 e os matriculou numa escola e disse, olha, está aqui, a escola de discipulado. Vai lá, faça 2, 3, 4 semestres, depois você volta. Não. E com isso, para ficar claro, eu não estou dizendo que o discipulado não envolva ensino. É claro que envolve ensino. Nós estamos nas quintas-feiras tendo um dos estudos mais extraordinários que nós já fizemos desde que essa igreja iniciou. Fundamentos da fé, olha o nome, são as bases mais essenciais para que a gente tenha estabilidade e maturidade espiritual. Isso está sendo fornecido para você, gratuitamente. Se você não pôde vir até agora, as mensagens estão no YouTube também. E quinta-feira é a 5ª mensagem. Nós já tivemos 4 ministrações. São 8 ao todo. Está aí, ó. Então, tem ensino. Mas Jesus, ele chamou os discípulos para aprender enquanto caminhavam. O discípulo é um aprendiz radical, por quê? Porque ele está radicalmente enraizado em Cristo. O radical é raiz. Ó, aqui eu tenho uma planta, uma flor, orquídea. Os irmãos já estão intercedendo pelo pastor. Isso é amor, tá vendo, Igor? Tanto que eles me amam. Só
Olha, não vou não. A Teca, vai tirar? Vou não. Mas eu não sei se dá para você ver, mas essa orquídea tem raízes, está aqui, ó. Ah, tá ali, pronto, obrigado. Pronto, fica aqui bonitinha. Olha lá, ó. Diga comigo, o fruto é a última coisa que vai se manifestar. Diga, o fruto é a última coisa que vai se manifestar. Primeiro são as... Isso é um discípulo radical, ele está enraizado em quem? Em Cristo. Se nós não podemos esquecer Jesus, se nós temos que ser formados para nos tornarmos a cada dia esse discípulo, hoje eu quero falar sobre o ritmo de um discípulo radical. É sobre esse tema que eu quero falar hoje. O ritmo de um discípulo radical. Vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, venham a mim. Veja que o texto ele é cristalino, ele é claro. Venham a mim. Quem? 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 Todos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um chamado de Cristo para nós. Só que esse chamado não para no apenas ir. Ele traz um segundo comando. Ele diz, olha, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, certamente a gente está aqui com cansados e sobrecarregados, a gente está consolidando a geração atual. Toda a geração atual está aí. Tem pesquisas que saíram agora em 2025, que na primeira vez da história, o número de crianças e adolescentes estressados e ansiosos supera o número de adultos. Tem noção? Como que um menino de 10 anos, que não sabe o que é neoenergia, nem como é que é lá no Val? Ixi, aí, meu irmão, equatorial é difícil, é ou não é? Era para gerar luz da treva, né? Como que os meninos que não sabem que tem que pagar IPTU, IPVA, que não sabe quanto que é um pão? Antigamente você ia com R$1 na padaria, comprava 10 pão. Era ou não era? E agora você não compra um, só se for mini. Antigamente, quando era caro, era 3 pães de queijo por R$1. Agora é um pequenininho por R$1. Os meninos não sabem, mas eles estão estressados. Pensa. Espera aí, em uma geração em que as crianças estão estressadas, como você acha que estão os adultos? Antigamente, era tudo mais difícil. Nós não tínhamos tanta facilidade como tem hoje. Nós não tínhamos controle remoto na TV. Se você fosse mudar o canal 10 vezes, você tinha que levantar 10 vezes para mudar. Não tinha micro-ondas. Não tinha telefone celular. Se você tivesse sorte, ia ter um orelhão na esquina da sua rua. Sim ou não? Sim. Não tinha orelhão, não tinha telefone de celular, não tinha controle remoto, não tinha Uber, táxi a gente não tinha grana para pagar, não tinha iFood, não tinha nada disso não, irmão.
Não tinha nada disso. Tudo era difícil. Tinha YouTube? Não. Podcast? Não. Tem que estudar. Biblioteca. Aqueles que tinham um pouquinho mais de condição tinham uma enciclopédia Barça em casa. E ó, folha pautada, meu Deus, aí você fazia o trabalho e colava errado. Era assim ou não era? Tudo mais difícil. Hoje está tudo mais fácil. Temos controle remoto, temos Uber, temos iFood, temos celular, temos internet, temos YouTube, temos inteligência artificial. Era para a gente estar muito mais light. Era para ter tempo sobrando. Eu fiz uma compra ontem, antes de ontem, hoje é domingo, então eu fiz na quinta. Fiz a compra na quinta-feira, no sábado de manhã, entrega do Mercado Livre. Olha que comodidade. Não saí, não gastei gasolina, nada. Entendeu, Igor? Pum. Só a parte mais difícil é a hora de confirmar o Pix, você fica... Pix foi... Perdi. É a mais difícil. Era para a gente estar com mais tempo e menos estressado. E por que a gente tem tanta facilidade e a gente está muito mais estressado? Parou para pensar? Isso mostra que o nosso cansaço, ele não é principalmente um cansaço físico. É aqui, ó. Era tão simples tudo. A gente fazia uma festa de aniversário. Era um bolinho que a mãe fazia, às vezes pegava o saquinho de leite para fazer o glacê, apertava, colocava uns pratinhos de papel, um açaí, mirinda, baré. O menino não se arrumava. Alguém saía no portão, falava assim, oh, vem para a festa. O menino vinha do jeito que estava jogando bola na rua com os pés sujos, porque não tinha asfalto na rua naquela época. E ficava ali, aquele buchão, hipnotizado pelo bolo. Bolão quadradão, 4 dedos de glacê. Se tivesse algo muito top, alguém ia estar com a Kodak e a gente não estava nem aí para foto. Era ou não era? Mas hoje a festa não é para ser vivida, é para ser mostrada. Tem que ter uma comissão para ver a foto. Não, essa foto não, passa. Aí às vezes tem uma pessoa mais simplesinha lá, com um Motorolazinho tirando. Quem tem um iPhone 17? Pô, ajuda. Ô irmão, ajuda aí. A gente faz a comissão de análise da foto. Vai para a praia para ver o pôr do sol. A gente não contempla, a gente registra o pôr do sol. A gente vai estar cansado. Porque a nossa vida está virando uma vitrine, e ficar na vitrine cansa. Performance, positivismo, não, vai dar certo, tudo vai dar certo, vai que você dá conta, se você tentar mais, se você acordar mais cedo, se você dormir mais tarde, se você fizer mais um curso, se você encontrar aquela dieta perfeita e tal, e a gente vai entrando num ritmo frenético. Os nossos jovens, meu Deus, tem que passar na universidade, tem que fazer universidade federal, tem que fazer medicina, tem que fazer o curso, aí depois vai para o inglês, depois vai para o francês, depois vai para a aula de música, depois vai para o jiu-jitsu, depois... Meu amigo, isso cansa. Não tem como ele ser menino mais. Você talvez chegar para uma criança hoje e falar, o que é que você tem vontade de ser? Fala, criança.
Eu só queria ser criança. Porque está difícil ser criança. É compromisso demais, irmão. Nós estamos cansados. Você viaja, passa uma semana na praia de boa. Quando você volta, parece que você pisou dentro de casa, parece que encarna o cansaço de novo. Estou cansado. É assim ou não é? Dorme cansado, acorda cansado. Aí Jesus vem e fala assim, ó, venham a mim. Quem? Se a nossa geração é marcada pelo cansaço, esse chamado é para quem? Para todos nós. Venham a mim. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. E o cansado aqui não é o cansaço que você dorme 30 minutos e está revigorado. Não. É a exaustão. É o cansaço que gera fadiga. É o cansaço que um final de semana não descansa. Uma viagem não descansa. Um momento com os amigos já não descansa. Por quê? Porque não é um cansaço meramente físico. É um cansaço que alguns autores, especialmente na área da psicologia, chama de cansaço neuronal. Eu não sei nem o que é, eu só sei que está aqui dentro. Neuronal. Os neurônios estão cansados. Pensa. Aí Jesus vem, meus amigos, e diz, venham a mim. Venham a mim todos. Venham a mim, me ajuda, venham a mim todos. Cabe o pai cansado, cabe o filho estressado, cabe o líder que quer desistir, cabe a pessoa que está num casamento e ela já não aguenta mais, cabe a mulher que foi abandonada, cabe o filho órfão, cabe aquele que foi abusado, cabe aquele que foi traído, todos vocês que não estão conseguindo atingir a performance desse tempo. Porque há um modelo. Há um modelo de corpo, há um modelo de carro, há um modelo de celular, há um modelo de roupa, há um modelo de casa, há um modelo sabe, e a gente vai vivendo em favor da performance. E, irmãos, isso cansa. Isso cansa. Antigamente, comparação sempre existiu. Mas antigamente, Leandro, a gente se comparava com os meninos da rua. Era a maioria pobre. Era ou não era? Tinha um só que, às vezes, numa rua de 30, 40 casas, tinha um que tinha uma graninha melhor. Enquanto a galera estava usando quichute, ele usava um Bamba, um Montreal. Mas o resto era tudo pé de chinelo, tudo quebrado. Então a comparação era de boa. Comparava a casa, comparava o carro, comparava a rua, de boa. Só que hoje, a gente compara com quem? Com o mundo. E 99% das vidas que você está usando como parâmetro para comparar são editadas, não são reais. São artificiais. Tem a mãe que está com 2 meninos, cuidando dos meninos, cuidando da casa, tentando minimamente manter a sanidade mental, dá comida para os meninos, ensina os meninos a falar, nós vamos, menino, nós vai. Não, filho, então já que você quer usar o verbo vai, então vamos assim, a gente vai, a gente vamos. Fala, meu Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí ela para um pouquinho assim na beira do fogão, para não perder a sanidade, deixa eu dar uma desestressada aqui. Ela abre o Instagram.
Aí 9 horas da manhã, tem uma mãe que tem 4 filhos, 9 da manhã, ela já correu 15 quilômetros, ela já tomou banho numa banheira gelada. Enzo, Mateus, Vincenzo e Laura falam inglês, português. Foi o que veio, irmão, foi na hora assim. Esses nomes são lindos, viu? Nada contra. Tem Vincenzo? Eu não tomei café. Essa mulher 9 da manhã já correu 12 quilômetros. Já ensinou 4 idiomas por menino. O meu fala, nós vai. Poxa, como que essa mãe vai ficar? Aí está o jovem que está aqui estudando, muitos em escola pública e tal, aí ele olha lá na internet, o menino lá, a garota, acorda 5 da manhã, não, 5 não, 4h57, para destravar, toma um super coffee, e vamos correr na praia, e tu não consegue nem no calçadão do Gama. Está entendendo o que eu estou falando? O que isso vai gerar? Cansaço. É isso que nós estamos vivendo. O Evangelho tem a resposta. Venham a mim. Venham a mim, porque se nós não tomarmos cuidado, escute isso. Momentos de cansaço são momentos de extremo alerta. Em um momento de extremo cansaço, de exaustão, de fadiga emocional, Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Jesus está dizendo qual é o caminho para nós encontrarmos a resposta para o cansaço, que o descanso do sono não resolve. Só que se nós não tomarmos cuidado, eu estou tão cansado, eu estou muito cansado, eu vou comer. Porque a comida dá alívio, dá ou não dá? Claro, dá ou não dá, irmãos? Dá, comida dá alívio. Sexo dá alívio. Droga dá alívio. A bebida dá alívio. Dá ou não dá? Dá, só que é um alívio imediato e que gera o quê? Prisão. Sim ou não? Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Você acha que eu não estou bem aí nesse grupo? Cansado. Cansado. E ele ainda diz assim, cansado e sobrecarregado. O cansaço é uma coisa mais de dentro. A sobrecarga, porque em algumas versões a palavra sobrecarga vai ser oprimido. É aquilo que externamente está te... A sobrecarga na nossa linguagem comum é nada mais do que, já existe uma carga, Adriano, e aí alguém faz o quê? Coloca mais carga, mais peso. O peso da cultura, o peso do pecado, o peso das expectativas que as pessoas colocam sobre nós, o peso do que nós mesmos, às vezes com uma expectativa errada, ilusória da vida, vai jogando sobre nós. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, venham a mim. Não é para você ir para comida, não é para você ir para pornografia, não é para você ir para droga, não é para você ir para o pod, para o vape, não é para você ir para pornografia, é para você ir a Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou tirar o peso. Eu vou tirar essa carga. Eu vou restaurar. O alívio ali é restauração do vigor. Restauração da vida. Porque essas situações, elas roubam, Adriana, a vida. A gente não consegue mais celebrar. A gente não consegue mais contemplar. Roubam a alegria.
roubam a contemplação, roubam a celebração. Jesus nessa noite está dizendo para todos nós, venham a mim. Venham a mim. É claríssimo o texto, irmãos. Se você se enquadra ali, eu me enquadro. Eu estou cansado e sobrecarregado. Ele está dizendo, Wellington, vem a mim. Às vezes você está uma semana muito puxada, corrida, aquela estressante. Aí você vem ao culto, aí tem os louvores, tem a oração, a palavra, aí você, caramba, estou aliviado. Não é assim? Nossa, estou aliviado. Só que o alívio é só uma parte do que Jesus quer fazer na nossa vida. Porque esse alívio também é momentâneo. Você sai daqui aliviado. E às vezes quando chega lá na sua casa, passou o alívio. Porque você se depara com uma situação que rouba o seu alívio. Aí por isso o texto, avança por gentileza. Avance o 29, por gentileza, Mateus 11, 29. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, há um peso, há um esgotamento, há uma ansiedade, há um limite. Há um peso, o peso muitas vezes da culpa, o peso da expectativa, o peso de se sentir sozinho, o peso de não ter alguém, de não ter uma referência, o peso da comparação, o peso da frustração, o peso do medo, o peso do abandono. Jesus diz, eu vos aliviarei. Ele está dizendo, eu tenho a resposta. Você pode dizer assim, Jesus tem a resposta. Só que o verso 29, ele diz assim, agora vem uma segunda parte. Eu já fui. Pastor, nossa, quantas vezes, irmãos, eu estou cansadíssimo. Domingo é sempre um dia muito cansativo para mim. Por quê? Porque eu estou preocupado com a palavra, eu estou, sabe? E eu tenho procurado agora, antigamente eu deixava até para preparar a palavra no domingo, mas estava muito mais cansativo. Então agora eu sempre estou procurando fazer isso durante a semana. Mas eu fico na expectativa. Eu vim para cá de manhã, participei da consagração, foi maravilhoso. Tivemos um momento de comunhão, depois tivemos uma reunião com a liderança de família. Fui para casa, fiquei um pouco ali e tal, depois fui tirar um momento para orar. Agora estou aqui ministrando a palavra, então é um dia cansativo. Mas muitas vezes eu chego aqui cansado. Aí eu chego ali, como eu gosto de fazer, ajoelho, falo com Deus. E às vezes só de eu chegar e me ajoelhar ali e falar com o Senhor, estou aliviado. Só que não é apenas isso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer? Porque Jesus, Ramon, poderia dizer assim, venham a mim, e está aqui o voucher, uma semana no resort. Gente, eu estou recebendo doações. Tem uma família carente aqui no setor central do Gama. É um homem, uma jovem senhora, e 2 meninos que estão muito necessitados. Eles já conseguiram o alimento, graças a Deus, mas eles estão precisando de uma viagem. Mas ninguém disse amém, Gabriel. Poxa vida. Senhor, me ajuda. Jesus poderia dizer, deita meu filho. Vou mandar agora uma carta lá para o seu trabalho, uma semana, um mês de férias a mais. Sim ou não? Foi isso, Joyce, que ele fez? Jesus
O Senhor está dizendo que vai colocar sobre mim um jugo. De forma simples, o que era o jugo? E o que é o jugo, que ainda existe, né? Nessa linguagem que ele está ensinando, nada mais era do que uma peça de madeira, não tem nada aqui que eu podia usar, né, para ilustrar. Mas enfim, imagina uma peça de madeira que era colocado aqui na parte de cima do boi. Então era uma peça que encaixava, se fosse duplo, que é esse que Jesus está dizendo, era uma peça que encaixava aqui na parte superior do pescoço de 2 bois ao mesmo tempo. Então esses bois normalmente eram um boi mais experiente, que conhecia o lugar onde iria arar a terra, por exemplo, e um boi que estava aprendendo. Então você conecta esses 2 bois, tem que ser 2 bois mais ou menos do mesmo tamanho. Lembra que Paulo, quando ensina sobre casamento, ele fala para a gente não entrar em jugo desigual? É essa linguagem. Porque, por exemplo, se eu coloco um boi e coloco uma ovelha, a ovelha vai morrer. Porque ela não dá conta de dividir a carga com um boi. Você está entendendo a lógica? Então colocava um boi aqui de um lado, experiente, que já conhecia o lugar, e colocava um outro aqui, mais, não vou dizer filhote, mas enfim, menos experiente, para que ele aprendesse com o outro. Mas o papel desse aqui, além de suportar também a carga do jugo, era de dar direção, ritmo e intensidade. Porque muitas vezes esse boi aqui, inexperiente, na hora que colocava ele já queria ir na doida. Ele queria fazer as coisas, e o daqui ia segurando a onda. Ele sabe a direção, ele sabe o ritmo, e ele sabe a intensidade. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, tomem sobre vocês o... Então esse chamado para o descanso é o chamado em que eu vou tirar a sobrecarga. Talvez eu e você estamos cansados porque a gente está carregando um jugo que não é o jugo de Deus. Às vezes é o jugo da expectativa, como eu disse, cultural, da família, da sociedade, da religiosidade. Porque, infelizmente, muitas vezes a igreja coloca um jugo que é pesado de carregar. Se você olhar o contexto do capítulo 11, se você olhar o contexto do capítulo 11, Jesus está falando com os fariseus, que colocavam um jugo pesadíssimo sobre as pessoas. Jesus falou assim, olha, guarda o sábado para o santificar, não sei o quê. Os fariseus vieram, Bruno, e criaram um monte de regras do sábado. Se já era difícil guardar, eles impuseram uma série de requisitos, de condições, de regras. Aí o povo falou assim, caramba, velho, não dá não. Aqui é o lugar onde o jugo é trocado. Aqui é o lugar onde a carga é ajustada. Jesus não está dizendo que vai ser fácil. Ele não está dizendo que não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Jesus não está fazendo para mim e para você nessa noite uma promessa mentirosa. Uma promessa inconsequente. Não, ele está dizendo, tem jugo. Só que se você, veja, se o ir a Jesus encontra alívio, o tomar o jugo de Jesus e aprender dele gera o quê? Gera o quê? Descanso para a alma, que é o que nós estamos precisando. Quando eu vou a Jesus e eu aceito ele tirar aquela carga que eu estou carregando, e agora vamos imaginar essa ilustração, um jugo na minha cabeça e na cabeça de Jesus. Até aqui eu estava indo no meu ritmo, na minha direção, na minha intensidade, irmão, e cansa. Sim ou não? Cansa. Aí agora ele está dizendo, Isabelle, deixa eu tirar esse jugo de você, e eu quero que você vá na minha direção, no meu ritmo e na minha
intensidade. Tem hora que você quer ir para lá, ele vai dizer, muda, boi falando, né? Muda. Na hora que ele vai parar, você quer ir, ele, para. Não é assim que boi fala? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque quando eu vou a Jesus, tem vários pesos que estão nos sugando. Um deles é o peso do pecado. O pecado escraviza. O pecado rouba a vida. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O pecado rouba a vida. O pecado nos faz errar o alvo. Inclusive é um dos significados da palavra pecado. Errar o alvo. Então quando eu vou a Jesus, eu encontro o Salvador. Que vai tirar o peso do pecado. Aí Romanos 8:1, que é um texto lindo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Talvez o peso que você está precisando tirar nessa noite é o peso do pecado. E ele está dizendo, vinde a mim. Deixa eu colocar sobre você o meu jugo. Porque, volta por favor. Lá em Mateus 11:29. Obrigado, viu? Olha lá. Porque eu sou o quê? Manso e... Ele está dizendo, eu não vou exigir de você um ritmo frenético que você não dá conta. Eu sou manso. Eu sou humilde, sou tolerante. Está chorando, mas aqui dentro está só a benção. Está só o ouro. Tá não, irmão. Ele já sabe. Ele está dizendo, vinde a mim. Então, um dos pesos que nós vamos ter que tirar é o peso do pecado. E em Cristo encontramos o Salvador. Eu estava esgotado, cansado, sobrecarregado, humilhado, escravizado pelo pecado. Até que eu fui a Jesus. E Ele tirou de mim o peso do pecado. Só que em Cristo eu não tiro apenas o peso do pecado. Em Cristo eu encontro a minha verdadeira identidade. Em João 14, se eu não me engano, versículo 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando eu vou a Jesus, além de eu encontrar um Salvador, Samuel, eu encontro o Pai. O peso da orfandade, o peso do abandono, o peso da inferioridade. Eu encontro no Pai, que me valoriza pelo que eu sou e não pelo que eu produzo. Porque a sociedade atual, há uma lógica do desempenho. Às vezes eu vou conversar com alguns pastores, em alguns lugares, um café de pastor e tal, e é triste ver isso, porque isso acontece com tanta frequência. E assim você começa a conversar, poxa, eu vou sentar nessa mesa aqui, para eu aprender um pouco e tal. E aí o cara, e aí como é que é? Poxa, a igreja, graças a Deus, está lá sendo implantada e tal. A primeira pergunta é assim, tem quantos membros? Qual o tamanho da igreja? Está entendendo a lógica? Parece que uma igreja só é saudável, parece que uma igreja só é bíblica, se ela suprir uma expectativa de tamanho. Qual o tipo de telão que vocês usam? A nossa é Filco. Telão é, eu acho que é Filco. Meu irmão, aqui é Samsung, irmão. E a gente não tem um telão não, a gente é dois. A gente gosta de ostentar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí se eu não tiver enraizado em Cristo, meu amigo pastor Raul, porque eu quero um telão de LED aqui. Amém? Amém? Quero, vai ter esse telão. Mas não porque eu estou movido pela comparação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Um dia desse, eu estava caminhando com a Teca e falei isso, vou falar isso aqui. Vale a pena. Estava caminhando com a Teca. Aí ela entrou no modo psicóloga. E eu comecei a sessão de terapia no calçadão. Enquanto andávamos.
5 minutos eu termino e a gente vai para a ceia. Aí eu falei assim, poxa, eu estou tão frustrado e tal. Ela, por quê? Eu falei, não, porque eu tenho um monte de coisa, que esses dias eu estou correndo demais e tal, não estou conseguindo terminar meu devocional, eu não estou conseguindo ler o livro. Pô, já estamos chegando no final de fevereiro, eu não terminei de ler um livro. E um ou 2 dias antes, tem um pastor que eu sigo, postou lá, tipo o negócio da mãe, que 9 da manhã já correu e tal. Eu falei, bicho, o cara já leu 19 livros. Eu falei, cara, eu sou um bosta. Irmão, desculpa a palavra, mas foi assim que eu me senti. Eu não tinha como dizer que eu sou uma caca, que eu não ia representar a verdade. Gente, que a gente está em casa é bom, não é? Quando eu vou nas outras igrejas, um dia desse eu fui com o Bruno numa igreja ali, eu queria falar as coisas, mas não podia, porque o povo, acho que eles não iam entender, aí ia cortar o microfone do pastor. E não corta não, irmão. Eu falei, eu não tenho valor, porque eu não li nada. Não li assim, terminei. Eu leio todos os dias há anos e anos, né? De um dia, mais de 10 anos, eu não passo um dia sem ler. Todos os dias, sem exceção. Aí depois até que me deu ali uma sessão de terapia e tal. Aí eu fiquei refletindo no que ela falou. Aí depois eu parei e falei assim, mas peraí. Quem disse que eu tenho que ler 25 livros, ou 30 ou 50 no ano? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem disse? Isso aí eu estou fazendo só para eu postar. Em Cristo eu encontro o Pai que me ama pelo que eu sou. Ele te ama pelo que você é, não é pelo que você faz. Aí eu peguei meu Instagram, que eu só tenho porque eu tenho ex-alunos lá que me seguem, eu falo de Jesus para eles, inclusive vieram ontem alguns aqui no aulão. Falei, sabe de uma? Eu vou seguir só minha família agora, até eu curar minha alma. Para eu tratar minha alma. Vocês estão entendendo? Porque aquela comparação estava me fazendo mal. Talvez é o que você vai precisar fazer. Eu estou falando para vocês, eu não estou aqui como uma pessoa só que estudou uma palavra e está querendo. Eu estou compartilhando o que eu estou vivendo com vocês. Só que o lindo é que Jesus disse assim, Wellington, você está cansado, não está? Vem a mim. Vem a mim. Então em Jesus eu encontro um Salvador que tira o peso do pecado. Em Jesus eu encontro o Pai, que me dá identidade, que me ama pelo que eu sou. E em Jesus eu encontro a beleza perfeita, que me livra da necessidade de cumprir um formato, um estereótipo que eu tenho que atender, seja do corpo, seja do meu carro, seja do meu salário, seja dos meus filhos. Eu sou livre da comparação. É por isso que ele diz, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. E o que vai acontecer? E vocês encontrarão. Então não adianta eu ir a Jesus encontrar alívio. O tomar o jugo, Ayla, significa caminhar junto. Ele está falando de relacionamento. Por isso que a gente sai daqui no domingo aliviado, na segunda, como não tem relacionamento com Jesus, a gente já está cansado de novo. Porque ele está dizendo, vamos comigo. Vamos no meu ritmo. Aprenda de mim. Não é para você aprender do Instagram, não. Não é para você aprender do TikTok, não. Aprenda de mim. E eu não estou dizendo que você não deva usar essas ferramentas, eu só estou dizendo que nós temos que tomar cuidado para não estarmos entorpecidos com essas coisas. Aquilo que aparece ali, irmãos. Um dia eu vi uma pessoa comentando uma foto que viralizou e tal, e ele foi participar de um podcast. E ele estava falando de yoga, não sei o quê, e um pôr do sol lindo. Ele falou assim, para eu tirar aquela foto, eu fiquei 3 horas, para tirar uma foto. Vocês estão entendendo? Aí a gente olha aquilo, e fala, aquilo não é real, irmãos. Aquilo é editado, aquilo é um recorte. Vocês estão entendendo? Então nessa noite é um chamado para todos nós. Vinde a mim. Jesus está dizendo, venham a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos
Deixa Ele tirar a carga nessa noite. Vamos nos colocar de pé? Vamos colocar de pé? Deixa Ele tirar a carga nessa noite. Ah, pastor, mas eu estou passando por umas coisas que estão roubando o meu juízo, estão me oprimindo, estão me sobrecarregando. Eu sei. Eu sei. Essa palavra é para todos nós, meus amigos. Essa palavra é para todos nós. Ele está dizendo, vem a mim nessa noite. Agora, por favor, não perde a concentração, nós já estamos nos minutos finais. Ainda falta 20 minutos para as 8, a gente está bem adiantado para terminar, fazer a ceia e terminar. Mas presta atenção. Será que esse grande cansaço, essa sobrecarga que você está hoje, será que não é porque você está indo no seu ritmo? Trabalhando demais, expectativa demais, cobrança demais? Analise se as expectativas que você está colocando sobre sua casa, sobre os seus filhos, se são necessidades reais ou expectativas por causa da comparação. Ah, eu tenho que ter um telefone novo. Por quê? Ah, eu tenho que trocar de carro todo ano. Por quê? Se isso é uma coisa que faz sentido, que você... Não, beleza. Mas na maioria das vezes nós estamos fazendo... Está tão pesado. Jantar. A gente vai jantar num lugar. Aí eu fico percebendo. Eu gosto de olhar a vida dos outros. Para eu orar. Aí eu fico olhando. O cara vem um prato, aí coloca. Aí o marido já vai com um garfão, olha lá. Geralmente é a mulher. A fumacinha está acabando. Era só para sentar e comer. Aí quando vai comer, chama o garçom. Esquenta no micro-ondas para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que era para ser experiencial, está virando exibicional. Estou dizendo que a gente não pode postar? Estou dizendo isso? Vocês são muito inteligentes. Não. Eu só estou dizendo que nessa noite o que Jesus está nos ensinando é para sair dessa lógica do automático. Porque é essa lógica aí que está nos cansando. É essa lógica aí que está nos sobrecarregando. É essa lógica aí que está roubando a nossa energia. E nessa noite, qual é a sobrecarga que você precisa trocar? É do pecado? Ele é o Salvador. É da orfandade, do sentimento de inferioridade, de incapacidade? Ele representa o Pai. É da comparação? Ele é a beleza perfeita. Ele é a beleza perfeita. Então nessa noite, há um chamado do Senhor para mim e para você. Só que o chamado não é só para encontrar alívio. O chamado é para encontrar descanso. Se alívio eu encontro enquanto eu vou... Descanso eu encontro enquanto permaneço no relacionamento. Alívio eu encontro indo. Descanso eu encontro permanecendo. Toma sobre mim. Imagina, vamos pensar no jugo como um abraço. Vem cá, Leandro, por gentileza, vem aqui. Imagina o jugo como um abraço. Já parou para pensar? E ele está falando assim, meu amigo, é para ir aqui do